Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Sami Taboraí. Eu faço pedagogia na Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu, junto com os DEAs, a gente está organizando a Semana da Educação aqui e a gente está abrindo essa semana hoje. Então, é com enorme satisfação que a gente inicia a Semana da Educação. A gente inicia essa semana com a intenção de transformar esses dias em espaços de convívio, estudo e contatos interpessoais. O nosso objetivo, propondo esse evento, é de dialogar com os desafios presentes no contexto escolar, fortalecendo os debates e reafirmando o caráter transformador da educação. Esse objetivo ele só poderá ser alcançado seguindo ao lado de pessoas que, assim como vocês, que estão aqui presentes com a gente, seguem acreditando na educação como instrumento na construção de uma sociedade mais igualitária. Paulo Freire, importante educador brasileiro, querido, e que em 2021 comemoramos o centenário de seu nascimento, dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Nesse sentido, seguiremos resistindo e na luta por uma educação para a igualdade, para a inclusão, para a emancipação, para a democracia. Muito obrigada, nossa gratidão imensa a todos que seguem na luta e na resistência. Bom, a Semana da Educação é um evento feito em parceria pelos diretórios acadêmicos da pedagogia, da matemática, das ciências biológicas, da química e da educação física. São todas licenciaturas da UFJF e o nosso objetivo é dialogar sobre os desafios da educação, fortalecendo os debates e reafirmando seu caráter transformador, aproveitando também para comemorar o Dia da Educação, que é no dia 28/4, e o centenário de Paulo Freire. Por isso, durante esses 5 dias dessa semana, contaremos com palestras com a presença de especialistas das áreas que serão abordadas. A programação completa pode ser conferida no link que tem aqui na descrição do vídeo da nossa live. Bom, vou apresentar para vocês, então, as nossas convidadas de hoje. A gente vai contar com a presença da Sandra Helena da Silva Monteiro, que é pedagoga desde 2001, mestre em educação desde 2003, doutora em educação a partir de 2014 pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é professora do programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Juiz de Fora da Universidade Federal, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Diversidade. Ela é coordenadora também do Grupo Acolhe, que faz estudos e pesquisas em educação, desenvolvimento e integralidade humana, principalmente nos seguintes temas: educação infantil, formação de professores, educação inclusiva, educação e inclusão, educação e espiritualidade. Hoje, a gente também vai contar com a presença da Zilpa Helena Lourvise de Abreu. Ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, graduação em Direito pelas Faculdades Integradas Viana Júnior, aqui em Juiz de Fora também, mestrado em Educação pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Ela foi professora do ensino fundamental no município de Juiz de Fora, atuou como professora de espanhol da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora no EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Atuou como professora de espanhol na Faculdade de Turismo de Santos Dumont, coordenou o curso de Pedagogia da Faculdade de Santos Dumont, foi tutora presencial do curso de Pedagogia EAD, que é o ensino à distância, do Centro Educacional da Faculdade, não, do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, desculpa. Exerceu função como coordenadora do curso de pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. Atuou também como coordenadora do curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. Ela tem experiência na área de educação em gestão educacional, educação de jovens adultos e educação híbrida. Bom, para o nosso evento, a gente vai ter 25 a 30 minutos de fala de cada uma das nossas convidadas. A gente vai abrir para perguntas e comentários no final dessas falas, então vocês podem mandar para o chat, que enquanto as falas ocorrem, a gente vai pegar as perguntas de vocês e depois elas serão respondidas. Sobre o certificado, ele vai ser aberto após a fala das convidadas e ele vai ficar disponível por 24 horas. Então, se você tem algum amigo que não consegue assistir a live ao vivo, essa live vai ficar disponível até as 24 horas passarem e você consegue pedir o seu certificado. No final das falas, a gente vai falar a palavra-chave que você vai ter que colocar no formulário
E aí é isso, e aí é só conseguir o seu certificado de participação. É isso, agora eu vou convidar a Zilpa, professora mestra Zilpa, para fazer a fala dela aqui com a gente. Oi, Zilpa, tudo bem? Muito bem-vinda Olá, ao nosso evento. olá, Sami. Vou deixar aqui o espaço, vou te deixar aqui na tela sozinha, sem mim, para você poder fazer as suas falas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar da Semana da Educação com a gente. Tá bom. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui nessa abertura, né, da Semana de Educação, promovida pelos diretórios das licenciaturas da universidade. Minha casa também, né, como eu graduei. Então, estou muito feliz, agradecer a Sami pelo convite. E está ao lado também da professora Sandra Helena Monteiro, nesse momento de diálogo, nesse momento de troca sobre Paulo Freire, né, sobre o nosso educador tão querido e tão amado, o professor Freire, que tanto fez e continua fazendo pela educação mundial, não somente brasileira, porque Paulo Freire é considerado um dos terceiros educador mais citado, né, dentro do universo acadêmico. Então é uma honra para mim estar aqui hoje para trocarmos ideias. Nem ideias, são pensamentos existenciais que Paulo Freire traz para todos nós, através da sua obra, através das suas atitudes, através do seu comportamento. Então, Paulo Freire, desse ano de 2021, comemorando esse centenário, é uma alegria realmente muito grande. Bom, eu tenho comigo que nós devemos semear, né? Semear Paulo Freire. Então, eu tenho um grupo de estudos que eu coloquei da seguinte forma: 100 anos de boniteza e liberdade. Isso é muito maravilhoso. Eu vou iniciar, então, dando o seguinte sentido na minha fala, né? Nesse lugar. Quero deixar para todos que o lugar que eu estou aqui é um lugar de afeto, é um lugar de olhar de acolhimento a tudo que o professor Freire fez, passou, né, no seu tempo de existência física, porém o legado que ele nos deixou é vivo, é atemporal. Paulo Freire não é datado. Paulo Freire não tem data. Você começou a ler, começou a interagir, começou a compreender, a colocar Paulo Freire dentro de si, é um mundo atemporal. É um conhecimento que amplia, está pronto para cuidar das consciências. Por isso que Paulo Freire, ao desenvolver a sua tese de doutorado, fez educação, né, para a liberdade, educação como prática de liberdade. É isso que ele deseja de nós. Uma liberdade que a educação venha trazer consciente. Né? Não é uma liberdade licenciosa, uma liberdade sem sentido. É uma liberdade que tem um caminhar, que tem um olhar certo e um pensar certo, da qual ele tanto debate e coloca. Então, eu quero abrir com a seguinte frase de nosso querido Freire: não creio em nenhum esforço chamado de educação para a paz que, em vez de revelar o mundo das injustiças, torna opaco e tenta cegar suas vítimas. Então, eu comecei com essa frase porque Paulo Freire pauta toda a sua caminhada sobre a justiça social. Eu estou também num trabalho de estudo, num doutoramento para a educação para a paz e o interculturalismo. Então, Paulo Freire será um dos meus grandes mestres
da qual eu venho me debruçando para desenvolver o meu pensamento na minha tese do que é essa educação para a paz. O que significa essa paz, né, dentro de Paulo Freire, dentro da sua rebeldia, dentro da sua consciência crítica, da sua ação prática e coerente que deve pautar a nossa caminhada educacional. Então, essa frase que eu li, ela está dentro do El Correio de la Unesco, do 1986, que foi o Ano Mundial de la Paz, que foi considerado pela Unesco nesse ano. Então, esse lugar da fala, da justiça social, do comportamento ético, né, do olhar do homem não determinado pelo seu próprio destino, mas aquele homem, aquela mulher que pode fazer muito mais. Paulo Freire traz todas essas concepções para nós e vai descortinar, a partir de aí, um processo de autonomia. Eu fiz alguns apontamentos porque eu não posso me dizer estudiosa total, acho que é muito difícil uma pessoa absorver tudo que Paulo fala, porque em cada meandro, em cada linha, em cada palavra, Paulo Freire ele é singular e ele é circular, sabe? Eu, quando leio Paulo Freire, é como se eu sempre estivesse me envolvendo numa ode, assim, de uma espiral que vai me levando a chegar a entendimentos, assim, bem profundos. Então, gostaria de contextualizar um pouco, porque muitos que possam estar nos assistindo, alunas e alunas da Universidade Federal, como de outras instituições, de outras instituições convidadas, e pessoas que viram aí o anúncio e se tornaram curiosos para entrar aqui, pode não conhecer um pouquinho da história do nosso querido. Bom, o Paulo Freire tem um prêmio dado pela Unesco da Educação para a Paz em setembro de 1986, e ele também é patrono da educação brasileira a partir de 2012. Ele nasceu no Recife em 19 de setembro de 1921 e veio a falecer no dia 2 de maio de 1997, aos 75 anos. Foi um menino muito humilde, de uma família com muitas dificuldades financeiras, né? Passou muitas privações, e aí a família depois, lá no Nordeste, no Recife, se mudou para o Jaboatão, e ali permaneceu por algum tempo. Então, ali Paulo foi se estruturando dentro da sua convivência familiar, e toda aquele local que, quando a gente lê, a gente viaja junto, né? Das Mangueiras, do graveto, onde ele começou a traçar as suas primeiras palavras e, principalmente, observar o mundo. Bom, ele casou com Elsa, teve 5 filhos. Anos mais tarde veio uma viuvez e ele casou com a professora Ana Maria Freire, conhecida como Nita, que é viva e que cuida do legado do Paulo através, né, do Instituto Paulo Freire e tantas outras frentes. Bom, ele trabalhou no SESI com o povo lá no Nordeste, de 1946 a 1954. Em 1961, ele fez as primeiras experiências que conduziriam a esse tão famoso, né, importante, que ele não chamava necessariamente de método, mas um caminho para alfabetizar conscientizando, alfabetizar através de uma conscientização do que realmente quer dizer aquela palavra dentro daquela cultura. Ele tem uma curiosidade, que quando ele estava uma vez no carro com seu filho, um dos seus filhos, o menino viu
uma placa do Nescau, do chocolate Nescau. E quando ele viu, o menino falou isso dentro do carro, o menino associou, né, a imagem com a palavra Nescau, e dali ele começou a formar algumas palavras. E Paulo Freire ficou curioso com isso e começou a observar, né, e também através dos estudos de outros grandes educadores que trabalham na área de alfabetização. Então ele começou a pensar, mas que interessante, aí foi aprofundando sobre isso, e em 1962 ele iniciou o método para alfabetizar os 15 milhões de analfabetos que existiam na época para uma população de sobre 25 milhões de habitantes. Então, vamos dizer aí, 10 milhões apenas é que tinham e que sabiam o ler e o escrever. Bom, então essa experiência de alfabetização se deu em Angico, né, no interior do Nordeste, e com resultados estrondosos. Em 45 dias, Paulo Freire alfabetizou 300 trabalhadores em 45 dias. Com isso, é óbvio que começou a haver uma grande repercussão, né, nacional, porque vai divulgando para que, né, o que está acontecendo. Porque, às vezes, passamos tempos e tempos, principalmente dentro da educação de jovens e adultos, da educação de adultos, alfabetizar. Como que isso se deu? Bom, como isso teve um grande avanço, Paulo Freire foi chamado, em 1963, para realizar cursos de formação dos coordenadores nas principais capitais brasileiras. Em 1964, criou um plano no Brasil, um plano de ação, que previa a instalação de 20 mil círculos de culturas, capazes de formar, ao mesmo tempo, mais de 2 milhões de alunos e alunas. Cada círculo de cultura, nomeado pelo professor Freire, iria educar em 2 meses 30 alunos. Porém, infelizmente, né, resumindo esse contexto histórico do professor Freire, tivemos o golpe de Estado no Brasil em 1964, e com isso esse belo caminho se perdeu, né? Não pôde haver uma continuação. Bom, aí, para não ir para a prisão e todo o histórico que nós já conhecemos, né, dos 20 anos a 21 anos de ditadura militar brasileira, ele se refugia na Embaixada da Bolívia e ele vai para o exílio e fica no exílio durante 15 anos. Foi para a Bolívia, não se identificou com as altas atitudes, vem para o Chile, fica no Chile durante 5 anos, desenvolve o seu trabalho, se torna conhecido, e é por isso que o Chile, né, é um dos países que tão pouco analfabetos tem, porque aproveitou, né, com grande honra e com grande respeito de tudo que o professor Freire pôde fazer para os camponeses, para uma educação popular chilena, e teve grandes êxitos. Depois ele também vai para os Estados Unidos, ele leciona por 10 anos em Harvard, e depois também vai para Genebra, Suíça, fazendo uns trabalhos de conselhos de igreja, e também vai para a África. Nesse intervalo, ele escreve uma das suas 3 principais obras, que é a Ação Cultural para a Liberdade, a Educação como Prática da Liberdade e a Pedagogia do Oprimido, aonde a coisa arrebenta de sucesso, e o que é tudo isso, o que é o opressor, o que é o oprimido, né? Como que eu enxergo, onde que está dentro da sociedade que a educação me oprime e que tipo de educação que ela liberta o homem ou não. Bom, aí como aconteceu com esse método, retomando a essa parte do início lá da alfabetização em Angico, Paulo Freire sempre traz, e nós sabemos, a sua célebre e fantástica frase, que é: a leitura do mundo precede a leitura da palavra.
Isso é de uma fundamental consciência, importância, porque sempre que eu me adentro dentro dos caminhos da educação, eu não posso nunca prescindir de que o outro, eu na relação com o outro, e toda relação de Freire é dialética, né, é existencial, é fenomenológica, é dentro das relações, eu não posso achar que meu aluno é uma tábula rasa, não é? Que ele não traz nada, mesmo que seja o mais pequenino do aluno. O aluno vem de um lugar, o aluno vem de uma família, o aluno vem, a aluna e o aluno vem de uma cultura. Então, todo mundo traz a sua leitura de mundo. E eu preciso resgatar essa leitura quando eu passo a educar, quando eu passo a criar condições para que o aluno e a aluna, o educando, a educadora, todo esse processo dialógico do objeto a ser conhecido, né, do objeto cognitivo, eu preciso partir dessa palavra, para ele aí criar a palavra mundo, e nós partimos para uma escrita, aonde aí vai existir a história, né, o ser, o seu saber, fazer pedagógico, cultural, histórico. E aí, muito sucintamente, Paulo Freire conversa com esses grupos nas rodas, nos círculos de cultura, e dali tira uma palavra geradora, mas uma palavra que tem bastante polivalência fonética para gerar outras palavras. Então, quando começa da gente, e não de algo imposto, de uma cartilha, apenas mecanicamente, para que o aluno, olha, é assim que escreve. Vovô viu a uva. Deve ter sido por essa cartilha que eu fui alfabetizada. Mas uma palavra dentro de um operário, dentro de um camponês, como muito escrito, por exemplo, tijolo. Então, dali a pessoa se identifica, né? E ao ela identificar, ela está numa relação, ela com o educador, com a palavra geradora, com os processos de consciência. Esse é o meu mundo. Então, a pedagogia do Freire funda-se radicalmente no processo dialógico, e o diálogo, ele é conflitivo, né? O diálogo, ele é um risco. O diálogo, ele nos desnuda. O diálogo não é algo fácil, porque não pode se impor, não pode impor a nossa palavra sobre a palavra do educando. E aí ele traz o que nós já conhecemos da não educação bancária. Porque o que é um banco? Né? A gente vai lá, deposita dinheiro e faz transações. Nós não somos banco. Nós somos seres pensantes. Nós somos seres, mulheres e homens, de um determinado lugar. E todos nós, que Paulo Freire traz, a questão da inconclusão do ser humano, somos seres inconclusos, somos seres que não podemos estar determinados pelo destino. E esse tipo de educação é uma educação que vai afetar esse lugar, né, do oprimido e do opressor. E depois Paulo Freire traz a pedagogia da esperança, né, uma esperança ativa, uma esperança viva. Então, através desse método, gradualmente, as pessoas chegavam à escrita. Bom, o pensamento freiriano, ele não trabalha com conceitos imediatos. Ele trabalha por concepções. Ele trabalha envolvendo o pensamento. Por quê? Justamente porque nós somos uma inconclusão. Freire sempre diz, nós estamos sendo, sempre sendo, né? Eu sou a partir desse momento e continuarei sendo. Na minha época aí na Universidade Federal de Juiz de Fora, quando eu fiz pedagogia, como estava sobre a ditadura militar, eu não tive o prazer de estudar Paulo Freire.
não tive. Era como se não pudesse falar. Falava de outros professores, mas o Freire era como se ficasse subentendido, né? Uma vez que ele estava no exílio, como que os professores poderiam trazer? Então, eram momentos muito difíceis, muito difíceis. Quem quisesse ler, tinha que ler na sua particularidade. E aí, depois que eu me formei e fui para a prática e fui para a escola pública, e também passei por escola particular, eu pude me familiarizar com esses conceitos e também levá-los para a minha prática docente. É uma prática que eu acredito que foi muito fundada nessa raiz, nessa base do respeito ao outro e da troca juntamente comigo como professora, alunos e alunas. E eu tenho uma experiência que, em 1998, quando eu parti para a educação de adultos, eu tive uma oportunidade de eu ganhei uma bolsa, fui para a Espanha estudar sobre os discípulos escolares, né, os programas escolares. E o que eu fui tomada de surpresa? Bom, nós já estamos aqui já com a democracia, né, com voto direto, eleição, presidente e tal. Só que mesmo assim, Paulo Freire continuava sendo um pouco desconhecido dos próprios estudiosos da educação. Quando eu cheguei lá, eu fui tomada de surpresa porque todos queriam conhecer a brasileira que estava no grupo para eu poder falar sobre Paulo Freire. E foi um momento muito delicado, porque naquela experiência, a minha experiência era uma experiência não fundada em matérias, em estudos, né, com troca dentro de uma universidade sobre Paulo Freire. Era a minha experiência. E lá, né, colocando na Europa, e tanto nos Estados Unidos também, em outros países, eles aprofundam nessa categoria dos estudos do Paulo Freire com muita profundidade. Muita profundidade. E a minha profundidade não era a profundidade que eu gostaria de ter passado naquela época. Conversávamos, mas eu falava, puxa, né? Que coisa! Esse pessoal sabe tanto de Freire e nós ainda estamos engateando. Não podemos guardar Freire na gaveta nem na estante, né? Ele tem que ser aberto para o mundo, como essa iniciativa aqui dessa Semana da Educação. Bom, Paulo Freire traz essa curiosidade. Ele diz que todos nós, como seres em processo, né, de educação, nós temos uma curiosidade, partimos sempre de uma curiosidade. Muitas vezes uma curiosidade ingênua para conhecer o objeto cognitivo, o objeto cognitivo que eu quero avançar nesse tema e me aprofundar, para aí eu avançar numa curiosidade epistemológica. Eu preciso avançar, eu preciso entrar no rigor da disciplina, do estudo, porque ele deixa bem claro, né? Estudar é um ato de rebeldia. Estudar é um ato que vai modificar e você tentar modificar o mundo. Porém, a sua prática, que ele deixa bem clara, né? Reflexão, ação para partir da praxis, ela não pode estar desvinculada da sua coerência. Ela tem que ser coerente. Porque senão fica uma educação manipuladora, uma educação onde as pessoas não pensam. E sempre levar uma escuta para o outro. Que diz sempre Freire, ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Nós temos que ter uma educação que desoculta, uma educação que revele, uma educação que respeite o outro. Então, por isso que, para mim, Paulo Freire é essa boniteza, né? Porque ele cita em todos os livros dele tanto essa palavra amorosa. Mas Paulo Freire também é um educador muito
forte, muito determinado, um educador que não se dobra. Ele fala até do processo de raiva. Ele, até na pedagogia da autonomia, né, os saberes necessários à prática educativa, ele fala que é necessário ter um tanto quanto de raiva. E no meu grupo de estudo a gente fala que eu falo que Paulo Freire também é terapêutico, né, psicanalista, porque justamente eu preciso ter uma raiva das indignações que nós vemos na sociedade, principalmente nesse momento atual, onde nós estamos nesse descompasso governamental, para tanto negacionismo, né? Como podemos ter negacionismo diante do que é educação? Porque a educação é um ato político, né? A educação não pode ser neutra. A gente tem que tomar uma postura, um lugar. Bom, então estudar é assumir essa atitude coerente. É um dever revolucionário, um dever político. Eu não posso ser neutra, porque o educador que é neutro, ele também passa um conhecimento neutro, um conhecimento brando, um conhecimento que não faz com que as pessoas pensem. E Paulo Freire deseja criar alunos e alunas pensantes, para que a gente possa pensar certo, pensar certo. E ele fala, pensar certo para ser mais é colocar o seu olhar para a sua prática no seu dia a dia. Que o seu discurso também seja de acordo com a sua prática. É isso que é maravilhoso, né? Compreender de onde que vem a origem do meu conhecimento. Como eu vou obtê-lo sem negar o que eu tenho que conhecer? Então, muitas vezes as pessoas têm uma fala muito bonita, dialética, né? Mas ela pensa mecanicistamente, ela pensa errado. Ela não pensa em como que, numa sala de aula, num espaço pedagógico, agora nesse espaço virtual que nós estamos utilizando com tanta provisão diante dessa pandemia, o que significa tudo isso? Eu fico pensando, como que o professor Paulo Freire estaria pensando tudo isso? Acho que ele estaria pensando, né? Aonde será que nós estamos falhando e como que nós vamos ajudar a resolver tudo isso? Porém, é um espaço legítimo, onde muitas coisas maravilhosas estão acontecendo como essa, e cada um, em seu ambiente, pode promover essa relação. E daí, pessoas queridas desse encontro, nós estamos tendo porque nós sempre iremos continuar buscando. Há uma inconclusão no ser humano. Nós somos seres inacabados. Nós nunca vamos estar prontos, certo? E muitas vezes, quando a gente adentra no universo do ato de conhecer, muitos paradigmas e estruturas vão sendo rompidas interiormente. E Paulo Freire fala, olha, aí pode surgir um medo. Mas aí o medo, ao ser educado, ele vai gerando a coragem. E eu me insiro nesse mundo e eu não me adapto. Então eu quero deixar aqui, né, para vocês o não determinismo freiriano, mas um freire livre, um freire aberto, um freire de afeto, da estética e do comprometimento. Eu deixo assim aqui a minha fala e agradeço a oportunidade. Muito obrigada, professora mestra Zilpa. Muito feliz de ter a sua fala aqui com a gente. Agora eu vou chamar a professora doutora Sandra Helena para fazer a participação dela aqui no nosso evento. Perguntas no chat no final da fala da Sandra Helena. A gente vai repassar essas perguntas para as nossas convidadas e poder responder vocês.
Eu acho que o meu áudio estava desligado, não é isso? Ah, sim. Então, ok. Boa tarde a todos e todas que aqui estão. Boa tarde, Sami, Joyce, que também está aqui no apoio conosco. Eu quero inicialmente, né, agradecer esse convite para estar com vocês aqui na Semana de Educação. Agradecer a oportunidade de ter conhecido e estar com a professora Zilpa Lovise e parabenizar os DEAs por essa iniciativa conjunta. É algo que nós valorizamos também no Grupo Acoli. A gente busca a parceria com os DEAs e CAs da UFJF, no sentido que acreditamos que a união de esforços ela vai fortalecer as ações, né? E quando a gente trabalha em conjunto, parece que fica menos pesado. A vida fica mais fácil, mais tranquila, e a gente consegue fazer, com certeza, eventos melhores, ações melhores e acolher a muito mais pessoas. Então, agradeço imensamente o convite e a honra de estar aqui nessa mesa para falar, né, de Paulo Freire. Assim como a Zilpa, eu não sou a estudiosa de Paulo Freire, mas Paulo Freire tem sido para mim um grande referencial em meus estudos, nos trabalhos, na pesquisa, nas ações do Grupo Acoli, e eu comentava que especialmente esse livro, Pedagogia da Esperança, tem sido praticamente um livro de cabeceira para mim, especialmente no último ano, no ano de 2020, né, em que a questão da educação ficou ainda bastante mais delicada. Então, é com muita alegria que eu estou aqui com vocês neste momento. Espero que as minhas reflexões possam contribuir para as reflexões de vocês. E então vamos nesse sentido, né? As perguntas, elas movem o mundo. Porque nós questionamos, porque nós perguntamos sobre os porquês das coisas, que nós realizamos coisas. E é porque nós perguntamos sobre o porquê da vida que nós não apenas vivemos, mas também existimos. Então, gostaria de inicialmente contar para vocês uma questão, uma pergunta que tem me inquietado, né, nos últimos tempos, especialmente nesse início de 2021, e, de certa forma, tem me fazendo mover. A pergunta que eu tenho me feito é a seguinte: o que tem me inquietado mais é a incerteza que envolve o tempo de pandemia ou a insegurança que tem sido o desencaminhamento da questão da pandemia no Brasil? E eu faço essa pergunta a cada um de vocês que aqui estão. O que tem te inquietado mais é a incerteza que envolve o tempo de pandemia ou a insegurança com que tem sido desencaminhada a questão da pandemia no Brasil? E essa questão me leva a algumas reflexões, né? Porque mesmo antes da pandemia encobrir o Brasil, já vivíamos alguns meses, dias de grande insegurança com o governo central, né? Com o governo brasileiro, que era praticamente conduzido por postagens no Twitter e outras redes sociais em uma série de disse que não disse, ou disse e desdisse o que já envolvia, né, a administração brasileira. Falando mais especificamente de nossa área, educação, nós já vivíamos a insegurança de nossos empregos e os ataques aos nossos fazeres e saberes. As muitas investidas e tentativas de desmoralizar a educação e a ciência que tem nela o seu berço já nos espreitava com postagens nas redes sociais e em diversos projetos de lei. Esses ataques, né, frequentes, de alguma forma nos afetavam. Nós tínhamos que direcionar tempo, esforço, atenção, energia para o combate a esses ataques, usando, claro, as nossas armas: conhecimento, bom senso, argumentação e reflexão crítica. Esse é um ensinamento que nos vem de Paulo Freire também, né? E em meio a tudo isso, né, já vivendo esse estado de alerta, em março de 2020, o mundo nos comunica e nós começamos a sentir em nossa pele brasileira a presença da ação devastadora da pandemia da Covid-19. Na época, eu me lembro
que, com a suspensão das atividades presenciais nas escolas e em algumas outras áreas de atividade, né, de trabalho, alguns entenderam aquela recomendação como sendo férias antecipadas, como oportunidade de colocar a vida em dia, como oportunidade de fazer, né, entre aspas, o que sempre quis fazer na vida, mas não havia tido tempo. O que nós não contávamos era que essa recomendação se manteria. Ela se manteria por mais tempo que gostaríamos e que desejássemos, e dia após dia sendo cada vez mais necessária. No início, né, havia uma proliferação de memes e outras manifestações de humor nas redes sociais envolvendo a pandemia, e isso distraía nossa atenção, ocupava o nosso tempo, a nossa mente. Ríamos gostosamente de tudo que nos chegava, mas o tempo, esse educador incansável e persistente, aos poucos ele foi nos chamando a atenção para os outros fatos. Foi nos chamando a atenção para as mortes, para as dores, para os sofrimentos, a solução que a cada dia parecia estar mais longe de nós. E aqueles mesmos memes que nos distraíam a atenção no início de 2020, eles começam a dar lugar à imagem de seriedade e alerta. O riso, ele fez-se sério, e tantas gargalhadas foram silenciadas. Isso tudo, né, não apenas no Brasil, mas no mundo. E no mundo, não mais os humoristas, mas os cientistas começavam a ocupar as nossas timelines. Bom, por que eu estou falando de tudo isso, né, que está soando assim como um desabafo? E né, é um desabafo. É porque eu estou falando tudo isso em um momento em que eu deveria estar falando de Paulo Freire. O que tudo isso tem a ver com Paulo Freire? Para mim tem tudo a ver com Paulo Freire. Porque exatamente nesse ano de 2021, estamos comemorando o nascimento, o centenário, né, de nascimento de Paulo Freire. E aí eu me questionei, especialmente agora diante desse convite do DA de Pedagogia, será que em algum momento da sua vida, diante de tudo que Paulo Freire viveu, tudo que ele experimentou, será que alguma vez ele imaginou que viveríamos isso que nós estamos vivendo em pleno século XXI? Se ele cogitou a possibilidade de uma pandemia, independente da causa, será que ele imaginou que nós, no Brasil, estaríamos na situação que estamos? Ontem, o último boletim que eu vi foi ontem, mais de 390 mil mortos. E qual a atuação do governo brasileiro? CPI da pandemia. Bom, voltando à proposta, né, para esse momento, eu quero trazer alguns escritos de Paulo Freire. O que eu vou trazer aqui, a partir de agora, são recortes feitos na escrita, recortes mesmo da escrita, que está nesse livro, na Pedagogia da Esperança. E como que eu agi para escolher que recortes eu iria trazer para vocês? Eu me coloquei diante de Paulo Freire e eu perguntei, no auge do seu centenário, o que é que ele teria para nos dizer neste momento em que os nossos pensamentos e conjecturas tão dolorosas assaltam os nossos espíritos? Em que o bom ânimo, né, qual passarinho frágil, busca aconchego nas minhas mãos. E em minhas mãos o que eu tenho? A Pedagogia da Esperança. O livro Pedagogia da Esperança, ele tem um subtítulo, O Encontro com a Pedagogia do Oprimido. A Pedagogia do Oprimido é um livro muito intrigante, muito interessante, a Zilpa fez referência a ele, mas para mim, especialmente para mim, a Pedagogia da Esperança ele é mais intrigante, ele é mais provocador. Porque no Pedagogia da Esperança, eu encontro um Paulo Freire, né, que depois de todo vivido, de todas as afetações, ele foi capaz de um reencontro, que eu diria, né, em um campo aberto com o que realmente significa perdão. O perdão enquanto um reencontro com o passado, ressignificando, aprendendo com ele e não ficando nele, mas dando sempre um passo à frente. Não é ignorar o passado, que o passado tem existido, que todas as situações aconteceram, mas trazê-lo ao presente, lendo-o com as conquistas feitas após ele, com os aprendizados dele advindo.
é outra pessoa que faz essa leitura, uma pessoa mais experiente, mais amadurecida enquanto ser humano. Então, é esse Paulo Freire que eu encontro na Pedagogia da Esperança. É um Paulo Freire que fala do contexto social, histórico, cognitivo, emocional, espiritual de produção do livro Pedagogia do Oprimido, que apresenta e conversa com diversas críticas feitas ao Pedagogia do Oprimido, que retoma diversas lembranças, conversas daqueles tempos e nos apresenta que, ao aprender com as próprias experiências, é possível caminhar mais um caminho. Paulo Freire também ele vai falar do exílio, das fugas, das prisões, dos interrogatórios, das torturas, especialmente a tortura do não saber, né, da insegurança, das incertezas, mas ele fala com amor, ele fala com maturidade, ele fala com uma maturidade espiritual que é exemplar. E são alguns recortes, né, dessa minha percepção que eu quero trazer para vocês aqui agora. Vejam só, Paulo Freire ele retoma lá a questão do golpe de Estado de 1964. Quando ele vai falar da primeira impressão do livro Pedagogia do Oprimido, que primeiro foi datilografado e algumas cópias foram distribuídas entre amigos, ainda no exílio. Depois ele fala, né, da tradução que houve para o inglês, o espanhol, o francês, o alemão, e somente muitos anos depois, alguns anos depois, a publicação do livro no Brasil. Ao relembrar esse fato, né, da impressão da primeira primeira edição da Pedagogia do Oprimido, quando ele vai lançar, então, Pedagogia da Esperança, em 1992, ele escreve assim, abre aspas, agora, tantos anos depois, e cada vez mais convencido de quanto devemos lutar para que nunca mais, em nome da liberdade, da democracia, da ética, do respeito à coisa pública, vivamos de novo a negação da liberdade, o ultraje à democracia, a enganação e a desconsideração da coisa pública, como nos impôs o golpe de Estado de 1º de abril de 1964. Essa fala dele, essa escrita dele, está lá na página 86. Incrédulos, né, diriam que a luta de Paulo Freire foi em vão. Hoje, né, estamos hoje aprisionados em outro golpe, diferente, é verdade, mas não menos genocida, não menos aprisionador de nossas esperanças. No golpe atual, parece que a educação foi escolhida como a grande inimiga, que precisa a qualquer custo ser destruída. Mas, e aí, né, nós temos a dizer a Paulo Freire, que a luta dele não foi em vão. Que nesse exato momento, o que estamos vivendo aqui, agora, essa semana da educação, é a prova de que a luta dele não foi em vão. Acreditando em um inédito viável, que é a ruptura, né, dessa trama política que nos encontramos, capazes de atos pacíficos de resistência. Atos como esse aqui agora, que é um ato de resistência, é um ato político e é um ato pacífico. Nós estamos fazendo isso aqui agora. Essa semana da educação é isso, em que o sentimento de união e de solidariedade une estudantes de diversos cursos, educadores e educadoras, cada um com a sua contribuição para não deixar que a educação esvaeça sob o açoite dos dias tão cruéis que nós estamos vivendo. E tem mais, a gente ainda diria a Paulo Freire, não é apenas a incerteza da situação da pandemia que nos coloca, mas principalmente a insegurança que temos vivido em nossos dias, enquanto homens e mulheres brasileiros e brasileiras. E estamos aqui agora, né? Sob a égide aí do nome de Paulo Freire, eu diria sobre as luzes da pedagogia da esperança a praticar o verbo esperançar. Então, é esse verbo esperançar, essa ação, né, que Paulo Freire, então, vem nos convidar a exercer, a praticar diante de tudo que a gente está vivendo. As incertezas que envolvem esse tempo de pandemia e as inseguranças do governo que nós estamos vivendo neste momento. Logo no início da Pedagogia da Esperança, há um texto chamado Primeiras Palavras.
E nesse texto, né, Primeiras Palavras, Paulo Freire, ele problematiza e responde uma pergunta que foi feita por um amigo seu, em 1992. O amigo perguntou assim: mas como, Paulo? Uma pedagogia da esperança no bojo de uma tal sem-vergonhice como a que nos asfixia hoje no Brasil? E aí, o que é interessante? Que talvez alguns de nós que estamos aqui, ou talvez muitos de nós que estamos aqui, possamos nos fazer essa mesma pergunta. Como falar de uma pedagogia da esperança em meio a tal sem-vergonhice que asfixia hoje o Brasil? Mas o bom ânimo, a esperança ativa, né, que Paulo Freire exerceu, ele responde com a crença de que a conscientização, e o que é essa conscientização, né? É desvelar a realidade e agir para mudá-la, pode muito quando há união e solidariedade entre as gentes. Freire já nos dizia, né, e é interessante que na época de Freire nem tinha o advento das redes sociais que nós temos nos dias de hoje, que como as coisas se faziam cada vez mais explícitas e a sem-vergonhice se tornava cada vez mais pública, a nação começou a se pôr de pé, a protestar, a exigir seriedade e transparência. E não é o que nós estamos fazendo aqui hoje, de forma pacífica, mas não passiva, com bom senso e responsabilidade. Nós estamos em um ato de resistência, de sobrevivência e de existência, fazendo acontecer esse ato que é político e que é pedagógico. Continua o Paulo Freire, né? Há uma esperança. Não importa que nem sempre audaz, nas esquinas das ruas, e aí é que eu diria, nas redes sociais, no corpo de cada uma e de cada um de nós. É como se a maioria da nação fosse tomada por incontida necessidade de vomitar em face a tamanha vergonha. Gente, essas palavras de Paulo Freire é como se a maioria da nação fosse tomada por incontida necessidade de vomitar em face da tamanha vergonha. É como se nós podemos dizer ela hoje, né? Nós podemos dizer a qualquer momento do dia de hoje. Ao meu ver, essa reflexão do Paulo Freire retrata bem os nossos sentimentos dos dias atuais. Mas o que é o mais importante aqui é essa certeza que ele nos traz de que, em meio a esse mal-estar geral, há esperança. E aí a gente vai começar a entender esse conceito de esperança, essa concepção de esperança que ele traz. Né? Por outro lado, ele vai dizer assim, olha, sem sequer, né, a gente acredita nessa esperança, a gente defende essa esperança enquanto prática de resistência, prática política, prática pedagógica, mas sem negar a desesperança. E essa desesperança como algo que é concreto e sem desconhecer as razões históricas, econômicas e sociais. No nosso contexto atual, a gente ainda pode acrescentar essas razões de saúde pública que a gente está vivendo, que a explica essa desesperança. No entanto, né, ele vai dizer para nós que ele não entende a existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor sem a esperança e sem o sonho. Então, ele não nega que as condições históricas, econômicas, sociais causem, ou seja, motivo, ou possam nos levar à desesperança. Mas ele diz que não tem como nós nos mantermos na luta, né, continuar na caminhada, se não tivermos esperança e sonho. E aí ele vai dizer, né, a esperança é uma necessidade ontológica. E a desesperança é a esperança que, perdendo o endereço, se torna uma distorção dessa necessidade ontológica. Então, a desesperança não é uma postura, não é uma virtude humana. Ela é uma distorção da virtude que é a esperança. E o Freire nos alerta que, se a esperança é necessária, ela sozinha não é o suficiente para ganhar a luta. Ela sozinha não dá conta, mas sem ela, sem a esperança, perde-se a força, se fraqueja, se titubeia, palavra de Paulo Freire. E é exatamente aqui, né, que ele vai nos dizer de que concepção de esperança é essa que ele nos traz. E ele vai nos convidar a exercer essa esperança crítica,
Essa esperança crítica, ela não ignora as condições materiais concretas de existência. Ela não ignora as condições políticas, sociais, históricas, individuais. Mas ela age, ela se mantém, ela sobrevive, ela existe em nossa luta, em nossas ações. Veja só uma fala de Paulo Freire, também de 92. Ele diz assim: como programa, a desesperança nos imobiliza e nos faz sucumbir no fatalismo em que não é possível juntar as forças indispensáveis ao embate recriador do mundo. É muito interessante quando Paulo Freire coloca que a desesperança ela pode ser constituída enquanto um programa. E, a meu ver, o que nós vivemos hoje no Brasil é a desesperança enquanto a principal política pública do governo atual. A desesperança que tenta nos imobilizar, que tenta fazer com que nós fiquemos paralisados, com medo, né? sem condições nenhuma, sem energia de seguir em frente. Nos dias atuais, o que eu sinto é que tentam nos convencer que a desesperança é a melhor posição a ser assumida. E aí, novamente, o Paulo Freire que nos chama a atenção, que ele diz assim, olha, não sou esperançoso por teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Sem esperança, não há luta. A luta fracassa, né? E aí, continuando, né? Se a desesperança tem se tornado, para nós, então, hoje, uma política pública, a luta para desconstruí-la, transformá-la, não pode ser ingênua. É o que o Paulo Freire nos chamava a atenção no caso da esperança crítica. Não basta, né, a gente bater no peito e dizer eu tenho esperança, que um dia tudo vai mudar, tudo vai ficar bem, e a gente ficar sentado no sofá de casa na frente da TV, ou do computador, do celular, e esperar que uma força desconhecida mude tudo. É preciso uma esperança crítica. E que esperança crítica é essa? É a esperança que age enquanto espera. Essa precisa ser a esperança ativa, aquela que age, que luta, que caminha, que produz e realiza. Uma outra fala do Paulo Freire, abre aspas, pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e atuar movido por tal ingenuidade é um modo excelente de tombar na desesperança, no pessimismo e no fatalismo. Mas, prescindir da esperança na luta para melhorar o mundo, como se a luta se pudesse reduzir a atos calculados apenas, é pura cientificidade, é frívola ilusão. Prescindir da esperança que se funda também na verdade, como qualidade ética de luta, é negar a ela um de seus suportes fundamentais. O essencial é que a esperança, enquanto necessidade ontológica, precisa ancorar-se na prática. Enquanto necessidade ontológica, a esperança precisa da prática para tornar-se concretude histórica. É por isso que não há esperança na pura espera. Nem tampouco se alcança o que se espera na espera pura, que vira assim, espera vã. Fecha aspas. Vejam, gente, como que Paulo Freire nos convida à esperança, ressalta que sem esperança a gente não vai conseguir vencer os desafios e as dificuldades que a vida nos coloca. No entanto, não é aquela esperança de ficar sentado esperando que uma força desconhecida venha resolver todos os problemas, mas aquela esperança crítica, ativa, que age enquanto espera. Ainda, em suas primeiras palavras no livro, Paulo Freire ele vai chamar a atenção para a responsabilidade de nós, educadoras e educadores. Que ele vai chamar a nossa atenção para a necessidade da educação da esperança. Isso porque, devido à importância da esperança, tanto na vida social quanto na individual, ela não pode ser construída e vivida de forma errada. Então, falar, divulgar, agir, exemplificar uma esperança que seja uma esperança ativa, que seja uma esperança crítica. Uma educação errada dessa esperança resvalaria na desesperança e no desespero, porque a gente ficaria em vão esperando que essa força, sabe-se lá de onde viria,
resolveria todos os problemas. Uma esperança que não seja crítica e ativa não resiste diante das dificuldades. Ela não resiste diante dos desafios e facilmente, nos primeiros obstáculos, ela transfigura-se em desesperança, em desespero, nos levando ao imobilismo, à morte ideológica e à morte física. Nos dias atuais, a gente tem vivido situações limites, né? E nessas, nós encontramos razões tanto para a esperança quanto para a desesperança. No bojo, né, dessas situações limites, as pessoas elas vão assumir posições esperançosas ou desesperançadas. E daí a importância da educação que nos ajude a visualizar um inédito viável. O que seria esse inédito viável, né? Em meio a toda essa situação, a gente ser capaz de visualizar, de sonhar algo que ainda não é, mas que é possível de ser. E uma das tarefas, né, segundo Paulo Freire, do educador e da educadora progressista, é através, né, da análise política séria, correta, desvelar as possibilidades, não importando os obstáculos para a esperança, sem a qual não podemos fazer, porque dificilmente lutamos, e quando lutamos, enquanto desesperançados ou desesperados, a nossa luta é suicídio. É suicida, né? É um corpo puramente vingativo. Então, veja, a luta que tem amparo na esperança, ela se faz um ato limite. O que é esse ato limite? É não aceitar a situação como um dado. É assim vai ser, ponto, acabou. Né? É lutar contra isso que tentam nos impor, de qualquer forma, como sendo o que nós merecemos e pronto, acabou. O ato limite é não aceitar isso de forma passiva, é assumir uma postura firme e decidida frente ao mundo. Ante as situações limites, né, que a gente tem vivido, a luta que se faz com amparo na esperança é capaz de perceber a situação limite, fazendo-a percebida criticamente. Isto é, né, sermos capazes de perceber criticamente a situação, de entender em sua profundidade social e histórica, entender o problema que está sendo vivido, porque é isso que vai nos possibilitar alguma resolução. A situação sendo percebida e destacada da vida cotidiana, ela vai nos permitir transformá-la num tema-problema. E assim, então, a gente vai ser capaz de colocar em discussão e encontrar as alternativas de superação. Segundo Paulo Freire, né, essa luta, ela se faz no sentido da concretização do inédito viável. Porque se não for nesse sentido de concretização desse inédito viável, esse conceito inédito viável não passa de um conceito teórico. E ele perde, né, a sua concretude histórica. Ao longo do livro, Paulo Freire, né, com seu modo educador de ser, ele vai nos apontando os caminhos para aprender a olhar para a situação e identificá-la como situação limite, mas também a visualizar esse inédito viável. E aqui, já caminhando para o nosso final, eu retomo a vocês a pergunta que eu fiz lá no início, né? O que é que tem inquietado mais? A incerteza que envolve o tempo de pandemia ou a insegurança com que tem sido desencaminhada a questão da pandemia no Brasil? E aí, quando a gente chega, né, a esse entendimento, talvez o cenário, né, dessa política da desesperança, do desespero, da negação, a gente possa lutar contra isso. Porque se o que está tentando nos impor hoje é uma política da desesperança, principalmente pautada no negacionismo, nós temos em Paulo Freire um exemplo, né, incansável de luta pacífica, mas não passiva, com esperança, com solidariedade. E aí, né, finalmente, para encerrar a minha fala e retomar aí para a Sami, eu queria mais uma vez, né, parabenizar os DEAs pela iniciativa, por esse evento. É o primeiro evento, né, que vários DEAs se unem para fazer a Semana da Educação, é a primeira vez que eles se unem. E tem um conceito lá em Paulo Freire que eu queria encerrar com ele, que é o conceito de tolerância. Ele diz que tolerância é uma virtude revolucionária que consiste na convivência com os diferentes para que se possa melhor lutar contra os antagônicos.
E aqui, né, os DAs, pessoas diferentes, se reúnem para lutar contra a desconstrução da educação brasileira, contra o massacre dos professores e professoras, o que tem como consequência imediata o desamparo aos meninos e meninas, jovens e adultos, especialmente aqueles das camadas mais pobres, para quem pouco há, e ainda tentam tirar o pouco que existe, né? E a educação, se ela não salva, sem ela ficaria muito pior, mas também sem deixar de lembrar aqui também daqueles meninos e meninas que estão em seus castelos de marfim e que a chegada do professor e da professora via o ensino remoto emergencial, muitas vezes tem sido o único momento que eles têm de apoio, de escuta, de atenção, de esperança. Então, né, retomando, se a educação não salva o mundo, a educação não salva ninguém, sem ela, com certeza vai ser muito mais difícil. Esse encontro é prática de tolerância, é prática política de resistência, é prática pedagógica, é prática da esperança. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada, professora doutora Sandra Helena, pela sua fala, pela sua participação. Resistir e lutar, né? Muito importante. E antes da gente passar para as perguntas de vocês aqui no chat, eu vou fazer um comunicado que, com a Semana da Educação, a gente está fazendo também um sorteio de 4 livros, 4 ganhadores no nosso Instagram. O link vai ficar nos comentários, que aí é possível de clicar. Lá vocês conseguem conferir as regras. A gente vai estar sorteando Educar Meninos e Meninas, Relações de Gênero na Escola, da Daniela Wade, Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade, da Bell Hooks, e Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, do Paulo Freire. E aí é só clicar no link dos comentários para poder participar do nosso sorteio. Bom, eu vou abrir as perguntas com uma pergunta minha. A professora mestra Zilpa, ela fez um comentário. Ela comentou dos processos da ditadura que só permitiam estudos mais introspectivos do Paulo Freire. E aí, pensando no cenário atual, você identifica quais mudanças sobre esses estudos de Freire dentro do cenário educacional do nosso momento? Do nosso cenário político-educacional, na verdade, né? Quais mudanças de quando você tinha esse estudo mais introspectivo para agora? Bom, Sami, fazendo valer essa Semana da Educação, eu acredito que essa abertura cada vez maior para trazer Paulo Freire para o contexto atual. Olha, eu fui coordenadora de 2 cursos, primeiro do normal superior, e depois migrou para o curso de pedagogia, fiquei 10 anos nesse cargo, e depois, posteriormente, numa outra faculdade. Bom, como coordenadora, eu solicitava, né, e pedia que Paulo Freire fosse tratado em sala de aula junto com as alunas e os alunos estudantes de pedagogia, né, nessa formação de professores e professoras. Então, a gente tentava levar, porque se a pessoa for olhar, assim, você bem crítica, se não levar muito Paulo Freire, às vezes ele não é levado, isso na minha visão. Então, nos tempos atuais, ainda continua, para mim, sendo insistir mesmo, no Brasil, os estudos do Paulo Freire. Até mapear, alguém pode até levantar em pesquisa, mapear o quanto que se lê Paulo Freire, o quanto que se discute Paulo Freire dentro das escolas e dentro da universidade, né? Grupo de pesquisa, talvez, aí dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Se tornar um centro. Na universidade onde eu estou me doutorando, existem vários estudos, assim, de professores sobre Paulo Freire, né? Debruçam mesmo para estudar sobre a questão da educação em Freire e educação para a paz. Então, eu gostaria que Paulo Freire tivesse sempre na linha de ponta, como um educador que tivesse sempre
no nosso diálogo, nas nossas palavras. Para mim, eu ainda acho pouco. Tá bem? Mas a gente vai resistindo, né? Vai fazendo a Vamos resistindo, vamos fazendo justamente esse envolvimento de todos os diretórios, porque eu achei tão bonito, né? Ciência biológica, matemática, educação física, a pedagogia, as licenciaturas precisam se unir, porque se bobear, as licenciaturas vão acabar. Eu não sei como é que vai ser isso. Né? Porque não, está tenso a questão de um governo onde não apoia pesquisas, sem pesquisa não há estudo, sem estudo não há pesquisa. Como que nós vamos avançar? Como que nós precisamos continuar esperançosos, continuamos precisar. A gente nunca pode perder isso, porque senão a gente perde o brilho no olhar. A gente se torna pessoas opacas, sabe? Pessoas sem energia. Não tem jeito mesmo. Não. Nós precisamos continuar, mas a gente precisa continuar unido aos pares e aberto a outros pares também. Isso é fundamental. É fundamental. É de extrema necessidade. Extrema necessidade. É verdade. Agora, antes de eu mandar as outras perguntinhas, eu só vou comunicar ao pessoal que está assistindo a live que o formulário para conseguir o certificado, ele está na descrição da live aqui no YouTube, e ele vai pedir uma palavra-chave, a palavra-chave desse formulário é centenário. Bom, a Wilka Barbosa perguntou: é possível o oprimido querer virar opressor no contexto atual? Como exemplificar essa possibilidade? Sandra, Helena vai responder? Eu vou responder? Quem quiser responder. À vontade, Zil. Olha, com certeza. Muitas vezes, quando o oprimido ele consegue se libertar do seu opressor, e pela própria consciência do oprimido, a gente percebe qual é a consciência do opressor. Hegel já mostra isso. Bom, com certeza, porque muitas vezes, quando alguém se liberta e começa a ter um entendimento, ao invés de auxiliar, de ajudar, ele toma novamente um lugar de opressor, mas a partir dele, a partir daquele lugar aonde ele está. Então, ao invés desse que era o oprimido, né, poder continuar avançando na abertura do seu entendimento político, da sua cultura, da sua história, do seu saber fazer, ele começa a oprimir aqueles que estão ao redor dele, mas às vezes utilizando outros tipos a mesma fala, como Paulo Freire fala, ideologicamente, mas usando assim, como se fosse aquela fala, olha, como a professora Sandeleno colocou, olha, mas pode ser que não tem jeito, nós não vamos poder sair dessa situação, você compreende? É melhor a gente aceitar a situação. Então, tudo isso vai fazendo o jogo. Por exemplo, a meritocracia, eu sou individualista, eu só estou vendo competição nessa situação. Então, continua a mesma fala do opressor e do oprimido. Não sei se a professora quer complementar. Então, eu gostaria de comentar também, né? Não necessariamente complementar. Eu vejo, e aí, Sami, eu vou, assim, puxar bastante aqui para nós, né, na educação, porque a gente vê muito isso acontecendo na educação, nas escolas, né? Muitas vezes, por nós termos sido escolarizados em uma prática autoritária, imobilizadora, violenta, né, nas diversas formas de violência, quando nós somos os professores e as professoras, por a gente não assumir uma postura crítica diante da própria prática, a gente tende a repetir aquilo que fizeram conosco.
Nem sempre isso é de forma consciente, sabe? É por isso que o Paulo Freire nos chama muita atenção para a necessidade da conscientização. Né? A conscientização, quando ele fala do professor, da professora tomar consciência da própria prática, não é só saber o conteúdo que vai ser ensinado, só saber sobre os alunos, sobre a escola, mas o porquê, o que me move, como que eu me coloco, como se dá essa relação. E aí tem uma coisa muito interessante que ele vai dizer, né, que nesse processo histórico, nessa relação entre oprimido e opressor, o opressor não liberta, né? Então, assim, o oprimido que ao se libertar, ele muda o rumo da história. Então, eu, professora, hoje, ainda que eu tenha tido um processo de escolarização autoritário e opressor, quando eu tomo consciência da minha prática como professora, quando eu passo por esse processo de conhecer a realidade, agir no sentido de mudança da realidade, eu mudo o rumo daqui para frente. Então, ao me libertar dessa relação opressora, eu consigo fazer práticas que não sejam opressoras. Então, por isso a gente fala tanto na formação de professores da necessidade de tomada de consciência em relação à própria prática, tomada de consciência em relação às próprias concepções. Né? Eu trouxe um exemplo muito simples hoje, que é o da esperança. Se você tem uma esperança vazia, mais cedo ou mais tarde você vai cair na desesperança e no desespero. A esperança, para ela se sustentar, ela tem que agir. Ela tem que ter ação. E a ação em uma realidade com concretude histórica. É verdade. É uma pedagogia um pouco mais afetuosa, mas cheia de pensamento crítico, né? Tem que ter um olhar para dentro e para fora também. Bom, seguindo as perguntas, a Ângela Maria perguntou: como conhecer a experiência do aluno nesse contexto de trabalho remoto? Então, muito boa essa pergunta. Essa é. Mas eu penso que apesar, né, da relação estar sendo mediada por formas tecnológicas, né, pelas máquinas, por tudo isso que nós, seres humanos, criamos, né, a relação, o princípio dela é o mesmo, a base dela é o mesmo. Uhum. Como que eu conheço o contexto do aluno quando eu estou com ele no presencial? A base é o diálogo. Um diálogo pautado no respeito mútuo, né? Então, a principal forma de eu conhecer a sua condição hoje, Sami, é te perguntando. Mas não é só perguntar, eu preciso te ouvir. Porque muitas vezes nós perguntamos, mas não nos dispomos a ouvir, a escutar, a considerar. Sabe aquela coisa assim? Blá, 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 blá. Tá, mas não, a gente tem que tirar o blá. E se eu te perguntar, né, assim como ela me perguntou agora, como conhecer a realidade do aluno nesse contexto de ensino remoto emergencial? Do meu ponto de vista, a partir do estudo que eu já, né, a leitura que eu já fiz em Paulo Freire, o princípio é o mesmo. Como eu te conheço quando nós estamos fisicamente juntos? Te perguntando, te olhando, te escutando, né? É o da voz e escuta. Acho que o princípio é o mesmo. Eu também creio, porque é falar com, né? É estar com. Então, né, pelo fato de não estarmos fisicamente, que às vezes está fisicamente, mas não consegue observar essa realidade também. Quantas vezes passa despercebido ou não quer enxergar? Acho que é uma prática que todos nós estamos desenvolvendo, mas ela se torna afetuosa também por aqui. Né? Quando a gente consegue olhar, como você bem colocou, estar ali presente, ter uma sala, né, remota, 30 alunos, é possível. É indagando, né, perguntando. Com certeza que quando a gente está ali no contato físico, né, no corpo a corpo, olho no olho, sentindo os aromas, o calor, a textura, todos esses, claro. Nós somos seres integrais, somos seres múltiplos, claro. De sentidos. Então, todos esses sentidos facilitam a nossa vida, com certeza. Mas tantas vezes a gente está com todos esses sentidos ativos e não temos a sensibilidade, né, da escuta. Então, talvez nesse momento em que esses outros sentidos nos foram privados,
a gente aprenda a desenvolver um pouco mais a escuta, né? Nesse sentido de olhar para você, te ver e te escutar. E te responder, né? Isso é importante, é o diálogo. Muito obrigada, viu, gente? Tem mais uma perguntinha da Patrícia Oliveira para Sandra Helena. Amada professora doutora Sandra Helena, como as professoras da rede municipal podem encontrar o inédito viável nas suas práticas nesse momento de pandemia? Então, Patrícia, assim, não há uma receita, né? Não tem uma receita do tipo, vai ali naquele pote amarelo, tira o papelzinho e vai estar escrito. Mas o Paulo Freire dá um sinal para nós. Ele dá um sinal para nós quando ele fala do sonho. Ele fala, nós não podemos parar de sonhar. O sonho fala dos nossos desejos, daquilo que nós queremos. O sonho fala das nossas crenças, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós almejamos. O inédito viável, ele está dentro daquilo que eu sonho, dentro daquilo que eu quero, dentro daquilo que eu desejo, mas que ainda não foi possível realizar. Quando eu consigo sentir isso, né? O meu sonho, o meu desejo, a minha crença, e eu consigo colocar isso claro para mim, e eu começo a trabalhar nesse sentido, eu faço aquele exercício de destacar, colocar em destaque, né? Jogar luzes, anunciar e a trabalhar naquele sentido. Então, o meu inédito viável é diferente do da Sami, que é diferente do da Zil. Qual é o seu? Qual é o seu inédito viável? Talvez essa seja a pergunta mais importante. E talvez estudar a questão do sonho, buscar entender essa questão do sonho, né, que envolve os nossos desejos, as nossas concepções, as nossas crenças, nos ajude a visualizar qual é o meu inédito viável. Bom, para encerrar, surgiu uma última perguntinha aqui para a Sandra Helena, que é: qual pode ou deve ser nossa principal fonte de esperança atualmente? O João Pedro perguntou. Então, João Pedro, é uma pergunta que é muito próxima à questão do inédito viável, né? Qual é a sua fonte de inspiração hoje? Em que você se inspira? Quando eu penso nisso, em que eu me inspiro, sabe aquela coisa, ou aquela pessoa, ou aquele fato que faz os seus olhos brilharem? Que faz você sentir aquele arrepio, sabe, que sobe pelo corpo? Que faz você se sentir poderosa, a pessoa mais poderosa do mundo? Eu posso tudo. Essa é a sua fonte de esperança. Nós fizemos essa pergunta em um dos nossos mosaicos e foi muito lindo, porque algumas pessoas disseram assim: a minha fonte de esperança é ver a minha mãe, a luta diária da minha mãe. Outras pessoas disseram: a minha fonte de esperança é ver o meu filho, tão inocente, tão simples, na sua ingenuidade infantil. Outras pessoas disseram: a minha fonte de esperança é o meu trabalho, porque com ele eu me sinto útil. Eu sinto que eu posso ser útil para as pessoas. E é nesse sentido de me doar, de transcender a mim mesmo, que eu sinto a minha esperança. Outras pessoas disseram: a minha esperança vem de Deus, vem da minha fé. Então, o que é que faz os teus olhos brilhar? O que é que faz você sentir esse arrepio na pele? Sabe, aquela coisa que te empodera? Essa é a sua fonte de esperança. E aí você poderia dizer assim: durante a sua fala nada me ocorreu. E eu te convidaria, após você desligar o seu celular, volte-se, fique um minuto com você mesmo. Se pergunte, mas não cobre de você mesmo que tenha a resposta imediata. Ontem eu estava vendo um filme com Pablo Neruda, só mais um pouquinho, tá, Sami? Só para trazer isso. Tranquilo, para pode o ficar à João. vontade. O Carteiro e o Poeta, e um carteiro lá no contexto do filme, recomendo, tá, gente? Se vocês quiserem ver, pergunta para o Pablo, porque ele queria ser um poeta. Como que ele fazia para ser um poeta? E aí o Pablo diz para ele assim: ande a pé por toda a Bahia, olhando, vendo, ouvindo, sentindo. Em outras palavras, né?
aqui traduzindo agora para o meu vocabulário, se deixando afetar. Se durante a minha fala nada ocorreu na tua mente, eu te convidaria a fazer isso. Que seja dentro de um apartamento minúsculo. Olhe pela janela, abra a porta, sinta os aromas, o vento, o ar, as cores, os sons. Seja numa casa enorme, seja na zona rural, seja na zona urbana, não importa onde você se encontra. É aí que a vida pulsa. E é nesse pulsar da vida que você vai encontrar sua fonte de esperança. Todos nós temos essa fonte de esperança, porque nós estamos vivos, nós existimos. E é nessa existência que há a nossa fonte de esperança. Agora cabe a cada um de nós encontrá-la. Bom, como a gente ainda tem uns minutinhos, a Juliane de Paula mandou uma perguntinha. Vou pedir para a professora mestra Zilpa responder para a gente. Se ainda há essa resistência de se discutir Paulo Freire nos cursos de formação de professores, como trazer essa discussão para os encontros de professores dentro das escolas? Bom, com muita tranquilidade, propondo para a direção, propondo para os pares as discussões e leituras de determinados livros, trazendo pessoas para poder discutir junto, fazendo círculos de cultura. É tão gostoso, né, sentar em círculo e poder conversar, poder trocar, agora aqui remotamente, né? Mas é tão bom. Então, eu vejo o seguinte, é propondo. Um livro muito gostoso de iniciar, por que não? A importância do ato de ler, em 3 artigos que se completam. Adoro esse livro. É tão gostoso, né? Porque ele diz, para saber nadar, para aprender a nadar, é só nadando. Para aprender a amar, é só amando. Para poder estudar e ampliar os estudos de Paulo Freire, é só ampliando. É só trazendo para dentro da prática. É alguém iniciar. É alguém começar. Em todas as escolas que eu trabalhei, eu sempre fazia mediar algum contexto novo, além dos horários da escola. Era muito bom. E devagar todo mundo ia somando, tanto os pares como a comunidade. Isso ampliava o meu local de atuação como professora na época. Eu vejo assim, eu vejo que é com simplicidade. É a pessoa estar com vontade de conhecer, com vontade de trazer, né, pegando essa fala da professora Sandra Helena, desse inédito viável. Trazer isso para dentro da escola, para dentro dos ambientes familiares também. Olha, por que não? Tudo é possível, gente. Tudo é possível. Basta nós querermos. Basta nós colocarmos no caminho. Nós colocarmos na caminhada. E é desafiante, mas é muito gostoso. É muito bom. Traz um alívio ao coração. Traz muita coragem. Muito obrigada, gente. Eu vou agora encerrar o evento. O evento não, a nossa live, porque o evento vai acontecer até sexta-feira. Bom, a programação completa está na descrição, como o link para o formulário também. Eu vi que no chat algumas pessoas tiveram dificuldade, mas é só clicar no link do formulário. A palavra-chave que o formulário solicita é centenário. Qualquer dúvida, só perguntar para a gente. Tem o sorteio acontecendo também. Vocês conseguem clicar no link dos comentários. A gente está sorteando 4 livros para quem participar de pelo menos uma das palestras da Semana da Educação que a gente, junto com os outros DAs, estamos promovendo. Então, queria agradecer à professora mestra Zilpa, a professora doutora Sandra Helena pela participação. Muito obrigada pelas falas de vocês são muito maravilhosas. E vamos juntas resistir e lutar, né? Vamos. Agradeço, Sami, e a todos aí a oportunidade dessa reflexão conjunta. Grande abraço.
Também agradeço imensamente a oportunidade, obrigada pelo convite, foi uma troca maravilhosa, e quero terminar com a seguinte frase: decidir é romper, e para isso preciso correr o risco. Boa tarde, foi muito bom e sucesso nessa semana maravilhosa. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu, participou, enviou perguntas. Mais uma vez, para conferir a programação completa, é só clicar no link da descrição. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.